gravando. Bom, boa noite, professor, boa noite a todos que irão ver esse vídeo. O nosso grupo vai falar sobre o mandado de injunção. Esses são os nossos participantes que estão aí na tela. Pode passar. Bom, eu vou abordar a história do mandado de injunção e o conceito dele. Quanto à história, é uma figura muito singular no panorama internacional, porque a gente pode traçar alguns meros pontos de interseção entre as diferentes figuras que representam o mandado de injunção no âmbito internacional, porque não tem, digamos, uma origem definitiva e nem digamos, uma compensação não, uma equivalência entre os diferentes mandados de injunção. Inclusive, o do Brasil, é difícil de encontrar algum que seja realmente igual. Nós temos aí esse Indio Zioni, que é do direito italiano, que se trata meramente de uma proximidade terminológica. É um exemplo desses que são parentes, né, digamos, pelo nome, mas eles não têm nada a ver um com o outro. Esse right of injunction, que já veio do direito anglo-saxão, ele já tem bem mais similaridades com o nosso mandado de injunção. Inclusive, segundo alguns doutrinadores, o poder constituinte originário, né, na Constituição de 98, teriam se inspirado nesse right of injunction, que seria essa ideia de um juízo de equidade que compensaria a omissão do common law, e isso ocorrendo, claro, lá nesses países anglo-saxões. Quando foi trazido para o Brasil, guardou pouquíssimas semelhanças com esse right of injunction, porque na concepção inglesa, justamente, visava no âmbito privado, né, impedir a lesão do direito individual, ainda que diante da existência de uma norma. Contudo, quando foi trazido para o Brasil, justamente já traz essa ideia mais de uma ausência de uma norma constitucional, né? Então já não é muito ligado ao âmbito privado como é esse right of injunction. E justamente quando foi trazido para o Brasil, tem essa ideia, como eu já acabei de dizer, que buscava curar, né, essas imperfeições das normas constitucionais, que muitas vezes, embora tivesse ali um grande valor, elas não conseguiam cumprir, no caso de concretos, né, esses valores que ela trazia nas suas normas. Inclusive, alguns doutrinadores chamavam da síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Então, surge, assim, essa figura do mandado de injunção aqui no direito pátrio. Pode passar. Bom, o conceito, como está sendo apresentado aí no quadro, é viabilizar o exercício dos direitos, liberdades constitucionais, prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania ou cidadania, inviabilizados, né, por uma falta de uma norma regulamentadora. Então, é justamente isso. Ele visa combater a inefetividade das normas constitucionais, que, muitas vezes, como foi dito, embora tenham valores muito éticos, não consegue cumprir por falta de uma norma regulamentadora. Então, ele visa, normalmente, ser um instrumento incidental, né, dentro dos casos concretos que se apresentam à realidade jurídica. Ele está previsto no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. Se trata de uma ação constitucional e atualmente regulamentado pela Lei número 13.300 de 2016. E é um procedimento especial nesse mandado de injunção. É isso. Pode passar. Bom, boa noite. Meu nome é Guilherme Guedes e eu vou apresentar os requisitos para o mandado de injunção. Já no seu artigo 2º da Lei 13.300, que regula ela versa o seguinte: conceder-se-á o mandato de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos, liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Para que nós entendamos esse dispositivo na sua integridade, é necessário um pequeno exercício imaginativo, onde nós vamos imaginar uma pessoa que ela é detentora de um direito garantido no texto condicional, mas para que ela venha exercitar e ter a capacidade de usar desse seu direito, é necessário uma edição de uma norma regulamentadora que até aquele momento se encontra inexistente. Para que isso venha a ocorrer, é cabível
execução a entrada de um mandato de injunção, tendo em vista que é uma norma que ela precisa de um complemento para que ela venha gerar efeitos. Passando para o próximo slide, a gente verifica com maior concretude quais são as condições e requisitos constitucionais para que venha a ser um cabimento de uma ação de mandato de injunção. Anteriormente, como já foi falado, é necessário que tenha a previsão do direito na Constituição e a necessidade de uma regulamentação que torne esse direito exercitável. Então, logo, a gente visualiza que um dos requisitos é a falta de norma regulamentadora de norma constitucional, e o segundo é a inviabilização referente aos direitos de liberdade constitucional, às garantias inerentes à nacionalidade, cidadania e soberania, e o terceiro é a omissão parcial ou total do poder público, que necessita que tenha um nexo de causalidade com isso. Começando pelo primeiro, a ausência de norma reguladora, é sempre que houver uma norma constitucional com a sua eficiência, eficácia limitada. E, nesse sentido, o STJ ele já entendeu que a mera faculdade conferida ao legislador, cujo exercício dependa de uma norma reguladora, pois é o remédio para que venha suprir essa lacuna quanto à ausência de regulamentação, tendo o entendimento que não cabe esse mandato para inexistência para complementação de uma norma infraconstitucional, por exemplo, na ausência de determinado decreto regulamentar que permita a fiel execução da lei, sendo somente para as leis constitucionais. Quanto ao dever do poder público de editar essas normas, é justamente porque se caracteriza como uma possível impetração sempre que se tratar de uma inércia, ou seja, de uma omissão parcial ou total deliberada, de modo que se caracteriza quando um projeto de lei está tramitando, todavia não foi um objeto de deliberação e conversão de lei, sendo passível assim de adentrar com um mandato de injunção para sanar essa lacuna, onde deve estar presente o nexo de causalidade entre a inércia legislativa e a evidente inviabilidade do direito, seja da liberdade ou a prerrogativa de determinado direito violado, previsto constitucionalmente. E quanto à presença dessa omissão, é justamente a situação onde, para efetivar a regulamentação da Constituição Federal, não podem imputar a responsabilidade somente ao legislativo, pois a regulamentação pode ser regulada por outros atos normativos para que venha suprir as lacunas do texto constitucional e garantir, assim, a viabilidade e o exercício completo das normas que são contidas dentro da Constituição Federal. E, dessa forma, é necessário fechar essa lacuna. Por mais que ela tenha uma semelhança com a ação direta de constitucionalidade, por omissão, ela é mais restrita, uma vez que é só possível esse mandato em caso de inviabilização do exercício do direito de liberdade constitucional e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Muito obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Corrêa e eu vou falar um pouco agora da legitimidade do mandado de injunção. A legitimidade do mandado de injunção, ela vai estar prevista na Lei 13.300 de 2016, certo? Mais especificamente no seu artigo 3º. Pode passar, por gentileza. Nós temos dois tipos de legitimidade, como eu falei, a legitimidade ativa e a legitimidade passiva. Eu vou começar falando da ativa, tá? Os legitimados ativos do mandado de injunção vão ser aqueles que podem impetrar esse mandado, entendeu? Eles vão agir de forma ativa, como o próprio nome já diz nesse mandado de injunção. No caso do mandado de injunção individual, quem são os legitimados ativos? Os legitimados ativos vão ser todas as pessoas naturais ou jurídicas que são titulares de direitos e liberdades constitucionais, além de prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania, que, por falta de uma regulamentação total ou parcial de normas, foram inviabilizados de serem exercidos, certo?
O que vale salientar aqui? Eu falei sobre pessoa jurídica. Vale salientar o seguinte: o STF tem algumas decisões que não admitem que pessoas jurídicas de direito público participem como legitimados ativos no mandado de injunção. Entretanto, no ano de 2007, durante o julgamento do mandado de injunção 725, foi admitido pelo órgão que essas pessoas jurídicas podem sim impetrar esse mandado. Naquela ocasião, o ministro Gilmar Mendes, o que ele falou? Ele falou o seguinte, que é amplamente adotado o entendimento de que essas pessoas jurídicas de direito público podem ser titulares de direitos fundamentais, como o direito à tutela judicial efetiva. Então, é razoável também a hipótese que essas pessoas possam impetrar um mandado de injunção. E ele citou um exemplo de um município que entra com mandado de injunção, pois ele sofre com uma omissão legislativa inconstitucional impeditiva de certo exercício de determinado direito. E esse mandado de injunção que foi julgado foi o do município de Nova Brasilândia do Oeste, em Rondônia, que impetrou um mandado de injunção contra o Congresso Nacional, que não havia legislado sobre o processo de incorporação de parte de outro município, como é previsto no parágrafo 4 do artigo 18 da nossa Constituição. Agora eu vou falar da legitimidade passiva no mandado de injunção coletivo. E quem é que vai poder impetrar esse mandado de injunção coletivo? Vai começar com o Ministério Público. O Ministério Público vai poder impetrar esse mandado quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, o regime democrático ou de interesses sociais individuais indisponíveis. Além do MP, a gente vai ter os partidos políticos com representação no Congresso, de forma a assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a atividade partidária. Vai ter também os sindicatos, entidades de classe ou associações legalmente constituídas em funcionamento há pelo menos um ano, como forma de assegurar, assim como no caso anterior, o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou parte de seus membros associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinente às suas finalidades. E, por último, a gente vai ter também a Defensoria Pública. A Defensoria Pública vai poder impetrar esse mandado quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção de direitos humanos e da defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados. Pode passar, por gentileza. Agora eu vou falar um pouco da legitimidade passiva. Ela é um pouco mais fácil e mais tranquila de entender. O que é? Os legitimados passivos do mandado de injunção são aqueles que vão entrar como impetrados nesse mandado, como o poder, órgão ou a autoridade que tinha atribuição para editar a norma regulamentar. O que vale ressaltar aqui? Vale ressaltar o seguinte: quando se tratar de uma matéria de iniciativa privativa ou reservada, o mandado de injunção tem que ser impetrado também em face do titular daquela iniciativa. Porque esse titular ele tem que iniciar o processo legislativo, entendeu? E um outro órgão não pode atuar antes da sua provocação formal, como é o caso, por exemplo, de uma iniciativa que é privativa do presidente da República. Quando eu for impetrar um mandado de injunção, por exemplo, contra o Congresso Nacional, em face de certa norma que deveria ser regulamentada, eu tenho que impetrar também contra o presidente, porque o Congresso não vai poder agir se o presidente não iniciar o processo legislativo antes. Então, essas foram as considerações sobre a legitimidade ativa e passiva do mandado de injunção, e agora a Stephanie vai continuar falando um pouco sobre a competência. Olá, professor. Olá, colegas que forem assistir o vídeo. Eu vou falar um pouco sobre as competências, sobre a competência, perdão, para o julgamento do mandado de injunção. Em via de regra, cabe somente ao STF julgar o mandado de injunção. Porém, há umas situações alternativas onde essa competência vai ser transferida para outros órgãos. Por exemplo, o próprio STF ele pode decretar que o poder responsável pela regularização do direito em questão
resolva o problema. Ou ele pode suprir a omissão do poder público, definindo que, enquanto o problema não for resolvido, com a criação de de uma norma específica, perdão, deve-se adotar outro modo para que seja assegurado esse direito. Nessas situações extra-STF, a competência pode cair ao Supremo Tribunal Eleitoral quando as decisões sobre o direito caem sobre os tribunais regionais eleitorais. Pode ser transferida essa competência ao STJ quando o mandado de injunção compete a órgãos do Supremo Tribunal Federal ou a órgãos da Justiça Militar ou até da Justiça Eleitoral. E, por fim, também tem a questão dos mandados de injunção estaduais, onde o STF vai transferir essa competência para os tribunais estaduais. E então, basicamente, é isso sobre as competências. Boa noite, professor, colegas de classe. Meu nome é Joaquim Boto e eu vou dar continuidade e prosseguimento ao trabalho, esse cenário, essa apresentação, quanto ao mandado de injunção, que é esse remédio constitucional, né, reforçando a ideia, tem como objetivo forçar o Poder Judiciário a criar uma solução a uma omissão legislativa ou normativa do poder público. Ou seja, ele é um recurso adequado para a solução dessas lacunas. Quanto ao procedimento e aos recursos cabíveis, o ordenamento jurídico tem em seu escopo a Lei 13.316, como já dita pelo Trajano, pelo Correia, que disciplina todo o processo e julgamento dos mandados de injunção, tanto individual quanto coletivo, e dá providências nos termos do inciso 71 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, essa lei, ela estipula os trâmites do mandado de injunção, como quem pode entrar com o pedido, como funciona todo o processo. O mandado de injunção ele pode ser requerido, já dito, acho que foi pelo Guilherme Guedes, por qualquer pessoa física ou jurídica que perceba que o direito constitucional está a seu favor, né, tem sua eficácia limitada por conta da falta de norma regularizadora. Então, prosseguindo, quanto às fases procedimentais, o procedimento especial do mandado de injunção ele tem início com o ajuizamento da ação, cuja petição inicial ela deve preencher todos os requisitos formais estabelecidos pelo artigo 319 do novo Código de Processo Civil. E nessa petição, ela deve indicar, além do órgão impetrado, a pessoa jurídica que ele integra ou que está vinculado, no caso, né? Recebida essa petição inicial, será ordenada a notificação do impetrado sobre o seu conteúdo, a fim de que, no prazo de 10 dias, ele preste informações. Em seguida, será ordenada, depois da notificação desse impetrado, após a notificação do impetrado, será ordenada a ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, devendo-lhe ser enviada a cópia da petição inicial para que, querendo, ingresse nesse feito. Também caberá o agravo em 5 dias da decisão que indeferir a petição inicial. Assim, a competência para o seu julgamento é do órgão colegiado competente e para o julgamento da impetração, nos moldes que preconiza o parágrafo único do artigo 6º. A petição inicial será desde logo indeferida quando manifestamente incabível ou manifestamente improcedente. Então, por fim, após essa fase de informações, da apresentação de informações, será ouvido o Ministério Público, ou seja, o parquê, né, que disporá de 10 dias para opinar. Cumpre observar que ainda é dispensável, desprezível, a manifestação ministerial. Em que casos, né? Isso pode ocorrer nas hipóteses em que o Ministério Público verificar a existência de interesse
interesses unicamente de cunho individual, singular, no caso, né, na demanda, tomando despecenda, desprezível a emissão de parecer conclusivo. Então, concluído o prazo para a manifestação do parquê, do Ministério Público, serão concluídos para a decisão, né? Os autos serão concluídos para a decisão. Assim, após a manifestação do parquê, terá a sentença do magistrado, né? E ele se pronunciará apenas sobre, então, né, somente sobre o reconhecimento ou não da mora legislativa, ou seja, se cumpriu ou não com essa obrigação. Assim, reconhecido o estado de mora legislativa, né, será deferida a injunção para determinar o prazo razoável para que o impetrado ele promova a edição de norma regulamentadora, no caso que estava omissa, né, ou total ou parcialmente omissa. Também estabelecerá, né, as condições em que se dará o exercício dos direitos, no caso das liberdades ou das prerrogativas reclamadas, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Assim, vale reforçar, né, essa ideia de que o exercício do direito do impetrante ele não pode aguardar a edição dessa norma, ou seja, o prazo determinado pelo juiz, né? Então, o que acontece? Caberá ao próprio magistrado estabelecer provisoriamente as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades e das prerrogativas reclamadas, conforme o artigo 5º, inciso 2º, né? Com uma espécie de medida liminar. Também vale mencionar aqui quanto à eficácia dessa decisão, né? A decisão ela terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Ou seja, poderá também ser conferida... Não, mas também, além dessa eficácia subjetiva limitada entre as partes, poderá ter eficácia ultra partes, né, ou erga omnes, a decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade e da prerrogativa objeto da impetração, no caso, né? Então, segundo o artigo 11 da Lei 13.300 de 2016, a norma regulamentadora superveniente ela produzirá também efeitos ex nunc em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável, né? Ou seja, o que é esse efeito ex nunc, né? Ela se refere à aplicação da norma, né? No caso que seus efeitos não retroagem, valendo somente a partir da decisão tomada pelo magistrado. Prosseguindo, ainda na Lei 13.300 de 2016, quanto ao mandado de junção coletivo, segundo o artigo 12, que se refere a esse processo, à fase procedimental e essas questões mais específicas, o Ministério Público pode promover esse mandado de junção, né, quando a tutela requerida for especialmente relevante, no caso, né, para a defesa da ordem jurídica, do ordenamento jurídico brasileiro, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis. Ela também pode ser, esse mandado de junção coletiva ele pode ser promovido por partido político, com representação no Congresso Nacional, e para assegurar o exercício desses direitos, dessas liberdades prerrogativas de seus integrantes, no caso, né, ou relacionados com a finalidade partidária do partido político. Ainda assim, o mandado de junção coletiva ele pode ser promovido também por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano, para assegurar o exercício desses direitos, dessas liberdades, dessas prerrogativas, em favor da totalidade ou em parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos, na forma de seus ordenamentos internos, desde que pertinentes às suas finalidades, dispensado, para tanto, essa autorização especial. Ainda pode ser promovido também pela Defensoria Pública, quando a tutela for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos, no caso, e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos seus necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º da Carta da República.
E assim eu termino minha parte quanto a essa fase procedimental e aos recursos cabíveis referente a esse mandado de injunção. Vale reforçar que esse remédio é um remédio constitucional e assegura a pessoa que reclama, né, a prerrogativa de atender a seus próprios interesses, ao atender o interesse da coletividade e assim garantindo esse regime democrático do Estado Democrático de Direito. E assim eu termino a apresentação. Muito obrigado ao professor, aos alunos que estiverem assistindo e boa noite.